Em nome da Pró-Reitoria de Graduação, Alessandro, nós agradecemos, né, a tua colaboração aqui nas ações de formação, né, nesta segunda ação. Também gostaria de informar os participantes que esta atividade ela foi organizada através do nosso banco de colaboradores, né, em que professores e técnicos se inscreveram. No registro de presença, vocês perceberão que uma última questão questiona, né, se você gostaria também de participar e colaborar com alguma palestra, com alguma oficina nas próximas atividades de formação. Então, quem tiver essa disponibilidade, né, e gostaria de participar, assinale que depois nós entraremos em contato. Também peço que não esqueçam de assinar a lista de presença, né, e acessem a lista pelo e-mail institucional. As gravações serão disponibilizadas na página do Núcleo de Pedagogia Universitária e no canal da Prograde no YouTube. Então, nós solicitamos, né, que vocês curtam a página do YouTube da Prograde e logo em seguida as gravações já estarão disponíveis, né, desde a primeira palestra do ciclo, né, até a última. Eu também gostaria de combinar, né, e nós combinamos com o Alessandro, que à medida que ele for apresentando, né, vocês podem ir fazendo os questionamentos, que ele vai estar atento. Para isso, né, para fazer essa interlocução, vocês podem ou fazer pelo chat, ou levantar a mãozinha aí na barra de baixo, né, que a gente, à medida que vocês sinalizam com a mãozinha, a gente libera o microfone para que vocês possam fazer a pergunta, né, pelo microfone também. Então, tem duas formas de participar, ou pelo chat, ou pelo microfone. Para isso, basta só levantar a mãozinha na barra de baixo ali da plataforma, vocês verão que tem a mãozinha. Então, acionando ali a mãozinha, a gente libera o microfone para que vocês façam a pergunta. Esta atividade ela está sendo realizada pela plataforma Zoom, então é importante que vocês, ao utilizarem o chat, vocês coloquem ali para todos os palestrantes e participantes, porque assim todos conseguem visualizar a mensagem de todos. Se vocês não assinalarem no chat que é para todos os participantes, somente os palestrantes têm acesso ao que vocês estão escrevendo, tá? Então, o Alessandro, ele é administrador, né, e é servidor da Unipampa desde 2010, e eu vou pedir que ele continue a sua apresentação e já passo de imediato a palavra para ele. Muito obrigada, Alessandro. Eu que agradeço. Então, um bom dia a todos. Como a Aline já falou, já sou servidor há um bom tempo da Unipampa, desde 2010. Eu já participei agora, recentemente, de uma outra ação dentro do ciclo, mas como nem todos estavam presentes, eu vou resumir rapidinho essa minha trajetória até chegar a este momento. Então, eu sou servidor desde 2010, trabalhei na Pró-Reitoria de Planejamento, auxiliei na construção do nosso segundo PDI da universidade, então trabalhei muito com o planejamento da universidade na época. Depois, num determinado período, eu acabei me removendo para o campus São Gabriel e acabei virando professor do Instituto Federal Farroupilha, o qual fiquei 2 anos e meio, e por questões familiares, por proximidade da família, acabei retornando à universidade. Então, desde 2013, e a minha formação, eu sou administrador, bacharel e licenciado, então eu tenho orgulho de dizer que eu sou professor por formação também. Então, desde 2013 eu iniciei na docência, ainda em Bagé, e desde 2013 eu assumi a disciplina de empreendedorismo. Em todos os locais que eu dei aula, desde 2013 até o ano passado, todos os locais eu tive a oportunidade de ter a disciplina de empreendedorismo e de trabalhar com empreendedorismo, e não só a disciplina, mas de trabalhar essa temática com a comunidade, com o poder público, então interagir
nos locais que eu estive. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar essa disciplina em Bagé, em São Gabriel, em São Borja, em Jaguari e em Santiago, conhecendo realidades diferentes e trabalhando empreendedorismo nos mais diversos níveis de ensino. Então, eu trabalhei desde um Proeja FIC, que era uma conclusão do ensino fundamental, com alunos em grande vulnerabilidade social, até alunos do técnico subsequente, alunos do técnico nível médio, aos quais foi um grande desafio. Eu nunca tinha trabalhado com adolescentes, foi um grande desafio nesse período da minha carreira no Instituto Federal, mas, ao mesmo tempo, foi muito gratificante. Essa disciplina, principalmente nos adolescentes, ela é muito bem recebida, e as atividades decorriam com muito esmero, com muita busca de qualidade pelos alunos. Então, foi uma grata surpresa nesse tempo que eu trabalhei com adolescentes e com a disciplina de empreendedorismo, mas também trabalhei com graduação, então vários cursos de graduação, desde sistemas de informação, a gestão do turismo, ao próprio curso de administração. Então, eu consegui montar, digamos assim, um arcabouço de vivências, de conhecimentos relativo a diversas áreas e aplicando o empreendedorismo em todas essas áreas, ou buscando, incentivando que os alunos aplicassem. Então, a minha ideia, quando voltei para a Unipampa, foi logo que eu voltei a abrir o banco de talentos e eu me inscrevi, foi trazer um pouco dessa experiência e trazer à discussão o que é empreendedorismo, que muitas vezes eu vejo dentro da universidade as pessoas não entendendo exatamente essa temática, e às vezes até discordando da temática, mas sem saber o verdadeiro significado dos termos que estão sendo utilizados. Então, a ideia é provocar mesmo uma discussão, provocar a busca por esse entendimento do que é empreendedorismo, do que é inovação, do que é criatividade. Hoje aqui o enfoque é o empreendedorismo, mas esses conceitos estão todos interligados e fazem parte de todas as áreas. E uma das coisas que eu defendo é empreendedorismo, ele não é o melhor caminho e não é o único caminho, mas eu acredito muito que ele deve ser um dos caminhos ofertados dentro da universidade. Então, dentre os mais diversos caminhos que a gente oferta aos nossos alunos, empreendedorismo deve ser mais uma possibilidade ofertada. E é uma possibilidade que eu já presenciei a mudança de várias vidas através deste caminho. Então, eu gosto muito de salientar isso. Ele não é o único e não é o melhor, mas ele deve ser um dos caminhos ofertados. Então, isso que eu defendo, isso que eu trago aqui na minha fala nós entendermos o que é essa temática, aplicarmos no nosso dia a dia, com os alunos, com os colegas, e auxiliar aqueles alunos que desejam trilhar o caminho do empreendedorismo. Então, dar esse suporte para eles. Então, o primeiro passo é a gente disseminar esses conceitos ou fazer com que a maior parte da nossa comunidade entenda o que é empreendedorismo. E aí, sim, cada um vai decidir se acha que pode encaixar dentro da sua realidade, dentro da sua disciplina, dentro do seu curso, e trabalhar isso com seus alunos e de forma mais ampla com a comunidade. Então, a ideia é essa. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação, só um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho sobre a temática, então. Deixa eu só ver se eu consigo botar em tela cheia. Tá. Se vocês não estiverem vendo, me avisem aí, mas acredito que esteja tudo ok. Sim, tudo ok. Obrigada. Obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho do empreendedorismo no nosso contexto. Então, eu inicio trazendo um pouco dos conceitos para que a gente entenda de que empreendedorismo a gente está falando. E vejam, eu quando me inscrevi para essa atividade, foi logo no meu retorno do Instituto Federal Farroupilha, no ano passado, e eu nem ainda imaginava que eu estaria hoje na divisão de inovação tecnológica. Hoje eu estou como chefe da divisão, então trabalhando diretamente com inovação e diretamente com a divisão com os meus colegas, com o Vitor e com o Emerson, com a divisão de empreendedorismo. Então, tudo começa com a pesquisa, com a criatividade, com a inovação e vai
parar lá no empreendedorismo, vai, digamos, ir para o mercado com o empreendedorismo. Outra questão que eu queria deixar claro aqui, esse ente abstrato da economia, mercado, quando eu falo mercado, eu quero dizer ir para a comunidade, ir para o exterior, pessoas consumirem aquele determinado serviço, determinado produto, fruto de uma inovação. Então, isso, quando eu falar mercado, entendam assim. Então, o primeiro passo para a gente entender isso é o que é o empreendedor. Eu brincava em sala de aula, Globo Repórter, do que se alimenta, o que faz, onde está. Então, entender quem é o empreendedor. Não é uma pessoa diferente, não é um indivíduo com determinadas características, uma pessoa com determinadas características. E aí é interessante trazer um pouquinho da história, só para que a gente entenda esses conceitos. Então, vem de uma palavra francesa, o termo empreendedorismo, e a primeira pessoa a falar no sentido mais próximo ao que a gente tem hoje é o Richard Cantillon, que fala que quem comprava matéria-prima com o próprio capital para depois processá-lo e revendê-lo por preço a ser definido era o empreendedor. Ele traz muito forte o conceito de risco. Então, o empreendedor é alguém que corre risco, porque ele coloca o seu capital e ele não tem certeza se aquele capital retorna ou retornará. Então, ele vai vai ter um processo para transformar aquela matéria-prima em produto, mas ele não tem essa certeza do retorno. Então, ele corre risco na sua essência. O Jean-Baptiste Say, então, complementa isso e traz que é um indivíduo capaz de mover recursos econômicos de uma área de baixa para outra de maior produtividade. Aqui ele traz o conceito de gerar valor. O empreendedor é aquele que pega algo, cria valor e entrega aquilo. Então, nós falamos muito na economia hoje em agregar valor. Então, ou tu pode vender a soja in natura, digamos assim, que é um dos grandes nossos produtos de exportação, ou tu pode processá-lo e agregar valor e ter um valor maior de troca com os outros países. Então, são algumas opções que a gente faz na produção e o Jean-Baptiste Say traz muito claro essa questão do agregar valor a um produto. O Schumpeter, então, que é um dos autores precursores, digamos assim, que foca muito na inovação e traz muito essa temática de forma bem clara, ele fala que o empreendedor é o agente da inovação e que ele faz essa destruição criativa. Então, o que ele fala com destruição criativa e agente da inovação? O empreendedor, ele quebra o ciclo econômico, então ele cria algo que quebra esse ciclo e faz nós darmos um salto e criarmos valor e criarmos riqueza. Então, o Schumpeter traz muito forte essa posição que somente a inovação vai gerar riqueza. Então, o conceito de inovação que nós temos hoje, ele deriva muito dos conceitos lá atrás do Schumpeter. Então, a inovação e também algo que às vezes não se entende, inovação é algo que chega ao mercado, que chega às pessoas, que chega à comunidade. Se não chega à comunidade, ele não está dentro desse conceito de inovação. Ele é um invento, ele é uma pesquisa bem-sucedida, mas ainda não é inovação. A inovação ela só se concretiza com essa chegada para o seu consumidor. Seja a sociedade, por exemplo, uma inovação no serviço público, ela só se concretiza quando esse serviço chega realmente à comunidade e ela usufrui desse serviço. Então, esses conceitos de inovação, eles estão diretamente atrelados ao empreendedorismo. Então, o empreendedor, na visão econômica, é aquele que gera o desenvolvimento, que gera a riqueza de um país, de uma região, de uma cidade. E aí, se entrar na seara do desenvolvimento regional, nós vamos ver que o pequeno empreendedor, ele é um agente muito importante nessa mudança da região,
do município, de um estado, ele tem um elo muito forte com aquele local, ele não sai de acordo com as condições econômicas de determinada região e país, enquanto grandes empresas, elas acabam vindo e saindo de acordo com as suas necessidades. Então, um empreendedorismo que eu particularmente sempre defendi, que eu trabalhei em sala de aula, considerando essa questão econômica, é o empreendedor, é o pequeno empreendedor que vai fazer exatamente esse desenvolvimento endógeno, de dentro para fora, na cidade ou na região que ele está. Então, é trabalhar esse empreendedor, é o empreendedor que tem o mercadinho ali da esquina, que tem a padaria, que tem a pequena startup que vai se tornar pode se tornar uma grande empresa no futuro, mas é esse empreendedor que está naquela região e que devolve para aquela região aquilo que ele está criando. Então, esse empreendedorismo que eu trabalho e que eu busco nos referenciais é exatamente esse. É o empreendedorismo que tem ética, então que faz de acordo com as normas éticas e que devolve esse retorno para a sociedade. Então, isso eu gosto sempre de deixar claro esses conceitos têm que ficar bem claros para quem a gente trabalha, para quem trabalha com a temática. Max, eu falei um pouquinho da teoria econômica que foca exatamente nesse impacto do empreendedor na região, na economia, no país, economia da região, do país, do município. De outro lado, nós temos a teoria comportamental, e aqui Weber alguns autores dizem tanto que pode estar na teoria comportamental, como pode ser uma teoria sociológica do empreendedorismo. Mas Weber, ele identifica que esse empreendedor é alguém que lidera dentro de alguma organização, que tem essa liderança, e com isso ele gera uma autoridade formal. Então, o Weber ele foca muito nessa questão de como o empreendedor exerce essa autoridade e como ela nasce. Já o Dave McClelland, e eu já estou acabando aqui esses autores, mas para dar essa base de como a gente entende o empreendedorismo, ele traz que o empreendedor é alguém que exerce controle sobre uma produção, que não seja só para o seu próprio consumo. E o McClelland ele traz grandes contribuições e avança muito na questão do comportamento do empreendedor, de quem essa figura, quem é a pessoa que empreende, por que ele empreende, o que leva ele a empreender. E aqui ele entra dentro das questões como realização pessoal. Ele identifica que o empreendedor ele tem muito forte dentro de si essa questão da sua realização pessoal. Então, ele faz diversos estudos aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele aprofunda muito o entender como pensa, como age, qual o comportamento de uma pessoa empreendedora. O Peter Drucker, né, que é considerado o pai da administração, né, ele traz muito forte, de novo, a questão da inovação. O empreendedor é aquele que inova sistematicamente. É aquele que traz a inovação para dentro da sua organização. Organização, seja uma empresa, uma organização pública, empreendedor, ele inova, ou seja, ele cria algo novo que resolve algum problema. Então, ele está sempre buscando e inovando. E aí tem alguns autores brasileiros que são algumas das principais referências que a gente usa, né, hoje no Brasil, foco no nosso ensino do empreendedorismo brasileiro. Eles trabalham muito a questão do ensino do empreendedorismo, o empreendedorismo em si e o ensino do empreendedorismo, que é o Fernando Dolabella. O Fernando Dolabella ele tem um livro bem interessante, eu recomendo para quem quer trabalhar com empreendedorismo, trabalhar disciplina de empreendedorismo, ou entender como se ensina empreendedorismo, que chama-se Oficina do Empreendedor. Eu não sei se ele ainda está sendo lançado novo, mas deve ter na internet aí, em sebos, em outros lugares. É um livro que traz uma metodologia bem completa de como aplicar uma disciplina de 80 horas de empreendedorismo. Então, e o Dolabella, ele traz um conceito que eu acho que é um dos conceitos que mais diz o que é hoje empreendedorismo. Então, empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade. E o sonho é o Jacques Fillion, que é um canadense, ele traz como visão, ou seja, é tu criar na tua imaginação, imaginar algo e a partir disso tu trazer para o mundo em forma de ações. E aí está ali a palavrinha busca transformar. E aí o busca transformar não quer dizer que vai conseguir. Porque, vejamos, vários empreendedores, antes de terem uma empresa, uma organização bem-sucedida, eles faliram.
Então, o empreendedor, ele, em média, vai falir 2, 3 vezes. E se a gente tiver o conceito que é só quem alcança o sonho é empreendedor, nós poderíamos dizer que só se tornar empreendedor no momento que eles realmente tiveram sucesso com aquela determinada organização. E não, Dolabella traz que o empreendedor é alguém que sonha e que está continuamente buscando transformar esse sonho em realidade. E pode vir a conseguir, pode vir a não conseguir, mas ele não deixa de ser empreendedor. E o José Dornelas, que é outro autor também bem conhecido, ele diz que o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, faz com que as coisas aconteçam, se antecipa os fatos e tem uma visão futura. É aquele que busca fazer as coisas dentro de uma organização. Então, esse conceito, principalmente do Dolabella, é um dos conceitos que eu sempre trabalhei, porque ele é um conceito mais amplo e traz o que é a realidade hoje. O empreendedor, ele é algo mais amplo, ele é um comportamento. Ser empreendedor é um comportamento. E colocar aqui como alguém que sonha e busca transformar, de certa forma, engloba todo este comportamento. E, falando de forma mais simples, empreendedor ele resolve problemas reais por meio das soluções de mercado. Trazendo, o que eu falei antes, mercado, entendo como a sociedade, como tudo que está externo à tua empresa, à tua organização. Então, empreendedor resolve problema. E aqui adiantando, aqui está um grande erro do nosso setor quando eu digo setor brasileiro, quando a gente pensa em inovação, muita inovação não está resolvendo problema. Quando a inovação não resolve problema, ela não se torna realmente uma inovação. Então, a inovação ela tem que resolver algum problema da sociedade, de um público específico, de um nicho. Então, resolver problemas é a tarefa principal do empreendedor. E por isso, muitas vezes, nós dizemos que o Brasil, ele embora tenha muita dificuldade burocrática de impostos, o Brasil ele é um paraíso para os empreendedores, porque o Brasil é um país que tem muitos problemas a serem resolvidos. Onde tem problema, tem espaço para o empreendedor. Porque se tu vai para locais que esses problemas já estão todos resolvidos, a concorrência é muito maior, a dificuldade de resolver problemas é muito maior. Então, o Brasil tem muitos problemas, então o espaço para empreender e resolver problemas é muito grande ainda dentro do Brasil. Então, é um cenário que tem espaço para muita gente ainda. O empreendedorismo, e aí pegando o termo empreendedorismo agora, ele é utilizado para designar, então, estudos relativos ao empreendedor, ao perfil deste empreendedor, às suas origens, o seu sistema de atividades o seu universo de atuação. Isso é empreendedorismo, é o estudo sobre tudo isso. Então, eu estudo quem é o perfil dessas pessoas, por que elas têm perfil diferente de quem não é empreendedor, o que a diferencia. E aqui, nas minhas disciplinas, eu sempre abria dizendo, pessoal, o objetivo da disciplina não é que todos virem empreendedores. O objetivo da disciplina é que vocês, ao final da disciplina, tenham noção se vocês têm interesse pela temática e querem seguir se aprofundando e buscando e talvez abrindo uma startup, uma empresa, ou se vocês não têm interesse nenhum, isso não é para vocês, eu não gosto, não tenho interesse pela temática, a disciplina também cumpriu o seu papel. Então, entender esse perfil e mostrar para os alunos, mostrar para as pessoas que perfil o empreendedor tem, o que ele faz, o que ele precisa fazer, é muito importante até para as pessoas definam que eu não quero ser empreendedor, não é para mim, não gosto dessa temática, não gosto de pensar em ter uma empresa, de ter uma organização, de ter que lidar com pessoas. Então, isso é importante através do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo ele abrange a geração de emprego, ou seja, um autônomo ele é um empreendedor. Então, aqui tirando aquele mito que empreendedor é somente o empresário, além de criar a empresa, o empreendedor pode ser um autônomo, o empreendedor pode ser alguém que criou uma ONG, uma organização comunitária, ele é um empreendedor. Vamos voltar lá no conceito do Dolabella. Empreendedor é alguém que sonha e busca transformar esse sonho em realidade. Então, empreendedor, quem criou uma ONG, o empreendedorismo social, empreendedorismo. O intraempreendedorismo, e aqui é o empreendedor dentro de uma organização, então aquele funcionário ou aquela pessoa que trabalha numa organização que
corre riscos, que inova, que busca melhorar o seu ambiente, também é empreendedor. Então, tem muita literatura hoje sobre intraempreendedorismo. Então, empreendedor dentro de uma organização não é somente o dono, aquela pessoa que criou a empresa. O empreendedor é alguém também que está dentro da organização. E o empreendedorismo no setor público. Eu posso ser um empreendedor dentro do serviço público. E aí tem várias formas para isso, mas eu posso, como servidor público, criar algo novo que não tem, por exemplo, na Unipampa. E isso é empreender, criar um setor novo, criar um projeto novo, criar um sistema novo. Então, hoje, por exemplo, eu estava lembrando que o SEI é um sistema que a gente usa hoje é essencial no meio desta pandemia. O SEI, em algum momento, ele surgiu na cabeça de alguém que imaginou que poderia criar esse sistema e disponibilizar, talvez, para as demais instituições. Então, nós podemos empreender também dentro do setor público. Então, aqui, quebrando um pouquinho esse paradigma, empreendedor é alguém que tem uma empresa. Não. E essa pergunta eu fazia em sala de aula e sempre gera dúvida nos alunos. Sempre. Todo empresário, ele é um empreendedor, e todo empreendedor, ele é empresário. Então, acho que a minha fala anterior já deixou bem claro que nem todo empreendedor é empresário. Eu posso ser um servidor público empreendedor, eu posso ser uma pessoa que criou uma ONG e ser empreendedor. Então, nem todo empreendedor é empresário. Então, quando eu falo empreendedorismo, eu estou falando muito mais do comportamento desta pessoa, onde ela está, na instituição, na organização, do que no título de ser empresário. E aí, do outro lado, eu tenho, todo empresário é empreendedor? Não, também não. Por quê? O empreendedor, ele identifica novas oportunidades, ele inova, ele corre risco. Esse é o conceito, os conceitos principais do empreendedorismo. Então, se eu tenho um empresário que não inova, que não corre risco nenhum, eu cheguei em um determinado local, vi uma determinada empresa, copiei aquela empresa, coloquei uma empresa igual do lado, fiz a mesma coisa que o meu concorrente faz, eu não posso ser considerado empreendedor. Eu não tenho inovação nenhuma. De certa forma, eu corri um risco muito pequeno. Se aquela empresa já dá certo, se eu estou conseguindo fazer igual, atender do mesmo padrão, o risco é muito pequeno. Então, eu tenho um risco baixo, eu não inovo. Então, está cheio por aí de empresário que não é empreendedor. Então, isso era uma grande dificuldade. Eu tinha uma atividade em sala de aula que era convidar empreendedores para falarem com os alunos. E isso é uma atividade que ela tem várias funções. Uma é mostrar a história do empreendedor, as dificuldades, o que ele buscava, e aí comparar com a parte teórica que a gente estuda. A outra era trazer para os alunos uma rede de contato. Então, quando eu trago o empreendedor para dentro da sala de aula, e eram os alunos que tinham que convidar esses empreendedores, então eles tinham que criar sua rede de contatos, tinham que conhecer pessoas e abriam portas, inclusive para a própria instituição. E só que muitas vezes, ao convidar esses empreendedores, a gente via em sala de aula que não eram empreendedores, na maior parte, alguma parte deles era empresário, porque não corria risco nenhum, não tinha inovado, alguns simplesmente tinham herdado uma empresa de um familiar e não tinham modificado em nada, tinham só dado seguimento, então não se enquadravam nesses conceitos que a gente trabalha como empreendedor. Então, isso era um trabalho que eu sempre fazia em sala de aula, demonstrar essas diferenças, que o empreendedor está muito atrelado a risco e inovação. Então, ele busca essas oportunidades, ele tem iniciativa para mudar, então ele é um inconformado. Então, o empreendedor é alguém inconformado. E em sala de aula, geralmente aqueles alunos que tinham alguma dificuldade em outras disciplinas, dificuldade mais de... na palavra não seria disciplinar, mas vamos usar disciplinar, que me faltou outra palavra, mas comportamental, geralmente eram os alunos que iam muito bem na disciplina de empreendedorismo. Claro, não aquele que só cria problema por criar, mas aquele aluno que geralmente estava inconformado e queria mudar algo. Olha, por que a gente não faz de determinada forma? Por que a gente não faz de outro jeito? Na disciplina de empreendedorismo, esses alunos geralmente encontravam um ambiente fértil para que ele pudesse demonstrar essas características. Então, era bem interessante. No IFE, a gente tem os conselhos de classe, né?
Então, às vezes, eu elogiando alguns alunos que em outras disciplinas não iam tão bem. Então, isso acontecia muito, era bem comum. Então, o empreendedor, geralmente, ele é alguém inconformado, e aí ele é inconformado no seu jeito de ser. Ele quer mudar, ele não quer se submeter a regras. Então, são realidades diferentes. A disciplina de empreendedorismo, tem um formato diferente da maior parte das disciplinas. Ela tem que ser uma disciplina mais aberta. Geralmente, era uma disciplina também mais barulhenta. Tinha reclamação, geralmente, dos meus colegas pelo barulho que causava, mas esse caos, de certa forma, controlado pelo professor, ele era muito importante e é muito importante dentro da sala de aula para que venha a criatividade, para que isso realmente seja colocado ali no projeto, no papel, naquele momento, e que possivelmente venha se tornar uma empresa. Então, o que você sabe hoje do empreendedor? O que você tem de pesquisas? Tem muitas pesquisas sobre empreendedorismo, muitas pesquisas. E eu trouxe algumas questões importantes aqui. O empreendedor é um ser social. Então, ele é um produto do meio e da época que ele está inserido. Então, nós vamos ter, por exemplo, o Vale do Silício, com muitos empreendedores. Porque o local tem alguma coisa extraordinária? Não, é porque é um local que se criou uma cultura voltada ao empreendedorismo. Então, o ambiente, ele propicia que o empreendedorismo se desenvolva. É um ambiente onde o erro, ele é permitido, e não só permitido, ele é entendido com algo bom, claro, num contexto organizado. Não é o erro pelo erro, mas é o erro como um aprendizado. Então, o empreendedor, ele é um produto do meio. Então, se nós estamos numa região, num local que as pessoas ficam martelando, nada aqui dá certo, tudo fecha, nenhuma empresa dá certo, aqui ninguém compra, aqui nunca vai dar certo, acaba que não que inibe muitas vezes que esse empreendedorismo floresça e cresça dentro daquele ambiente. Então, o ambiente ele é muito importante. Então, para termos empreendedores em determinado ambiente, nós temos que transformar o local também. Nós temos que transformar a cultura da região. E isso é claro, a gente sabe que mexer em cultura é muito mais difícil do que mexer em comportamentos. Então, ele é um fenômeno regional, como eu já falei, tem cidades, regiões, países. Vamos pegar aqui, por exemplo, Santa Catarina tem um grande polo de computação. Então, nós vamos ter vários locais no país onde nós temos esses polos de desenvolvimento em determinadas áreas. Então, ele acontece em regiões e ele tem que ter estímulos para que aconteça nessas regiões, sejam internos, brotando da própria população e daquele local, ou externos, vindo do poder público, muitas vezes através de incentivos, de programas, como agora nós temos o programa do Estado Inova RS, que a Unipampa faz parte. Então, tu tem programas voltados a desenvolver determinadas regiões. Então, tu tem várias formas de desenvolver esse empreendedorismo. Essa parte aqui é um pouquinho mais rápida, mas eu queria trazer para vocês, então, eu falei um pouquinho de quem é o empreendedor, o conceito de empreendedor. Agora eu vou trazer exatamente quais as características que a gente tem num empreendedor, ou que o estudo lá do McLellan trouxe como as principais características do empreendedor. E aí também a gente percebe que eu não preciso da disciplina de empreendedorismo para desenvolver o empreendedorismo dentro da universidade ou com os meus alunos. Ao desenvolver determinados comportamentos, de certa forma, eu estou desenvolvendo o empreendedorismo. Então, às vezes, em sala de aula, eu já desenvolvo o empreendedorismo, eu já estimulo o empreendedorismo e nem me dou conta disso. Então, o McLellan, ele, através de um estudo realizado pela ONU na década de 60, ele vai atrás de mais de 200 grandes empreendedores no mundo e tenta entender, empreendedores de sucesso, e tenta entender qual o perfil deles, por que eles deram certo. Então, o que eles têm em comum que talvez fosse o indicador do sucesso de um empreendedor, ou o indicador da sua ausência do fracasso. Então, ele vai buscar exatamente essa inteligência emocional dos empreendedores. O que eles têm de diferente? Por que esses grandes empreendedores deram certo? E aí ele faz um mapeamento desses mais de 200 empreendedores e identifica 30
30 comportamentos, então, que eram comuns. Eu vou voltar aqui, o primeiro na descoberta 1. Primeiro, a maioria deles não tinha alto nível de escolaridade, mas isso não quer dizer que aqueles empreendedores estudados não estudavam muito e buscavam muito sobre aquilo que eles queriam produzir. Então, eram pessoas que tinham a busca por informação de forma muito forte no seu comportamento. Então, eles, se não tinham na pesquisa dele um alto nível de escolaridade, por outro lado, eram pessoas que estudavam muito. Esses empreendedores tinham quebrado em média 3 vezes. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, o empreendedor tem em sua trajetória essa questão, muitas vezes, de não dar certo e entender o erro como aprendizado e continuar. E aí, daqui a pouco, na terceira, na quarta, na quinta tentativa, que ele vai realmente ter uma grande empresa, ou ter uma empresa, ou ter uma organização que realmente dê certo. E ele descobriu, então, esses 30 comportamentos em comum. Ele pega esses 30 comportamentos e agrupa eles e transforma em 10 características do comportamento empreendedor. Essas 10 características viram, posteriormente, o curso Empretec do Sebrae. O curso Empretec do Sebrae, para quem já viu na sua região, ele é um curso baseado nesse estudo do McLelland para desenvolver essas 10 características do comportamento empreendedor. Então, quando eu falo que daqui a pouco a gente está trabalhando em sala de aula essas características e não se dá conta, é porque muito disso que está aqui nas características, a gente trabalha de alguma forma dentro de sala. Então, já faz parte da nossa prática docente. Então, não precisa uma disciplina de empreendedorismo para trabalhar isso aqui, e nem tem como trabalhar tudo isso aqui, ou estimular tudo isso aqui numa única disciplina. Isso aqui, na verdade, tem que ser uma tarefa do curso, da instituição, promover formas de desenvolver essas características empreendedoras. Então, eu vou passar aqui rapidinho por alguma delas. Estabelecimento de metas. Então, o empreendedor ele tem bem claro quais metas ele quer alcançar. Aí, quem estava na minha oficina anterior lá, de gestão do tempo, a questão das metas também estava lá. Então, o empreendedor, ele estabelece metas claras, eu quero chegar em determinado ponto, e era bem claro quando eu trazia empreendedores para a sala de aula, e eu perguntava, olha, onde tu quer chegar, qual o teu plano futuro, eles tinham bem claro isso. É bem fácil de enxergar isso no empreendedor. O empreendedor está constantemente buscando oportunidades, e essas oportunidades, geralmente, o que são? Problemas da sociedade. O empreendedor ele tem esse radar para enxergar na sociedade qual o problema, e ele enxerga o problema já pensando na solução. Então, qual problema minha comunidade tem, qual problema o meu país tem, que eu tenha capacidade de resolver de uma forma melhor do que já é feito. Então, isso é buscar oportunidades. O empreendedor corre risco, mas um risco calculado, ele sempre sabe, ele calcula até que ponto ele pode correr esse risco ou não. E eu deixo bem claro que nem todo empreendedor tem as 10 características, e nem ter as 10 características é igual a ter sucesso, mas ter essas características aumenta o percentual do empreendedor ao alcançar o sucesso. Então, ele busca informações. Então, o empreendedor ele está sempre buscando informação sobre o seu mercado. E eu estive em contato com muitas empresas e tu percebe que aqui talvez um dos grandes erros de muitos pequenos empresários que no seu dia a dia acabam esquecendo dessa busca de informações do mercado. Então, eu foco ali na minha empresa, no meu produto, melhoro cada vez o meu produto e esqueço de olhar para fora, esqueço de olhar que soluções estão surgindo, que novas tecnologias eu poderia utilizar, ou que concorrentes estão fazendo melhor do que eu. Então, essa busca de informações no empreendedor, ela é um traço, é uma característica bem forte. Planejar e monitorar, então, ou seja, planeja como vai alcançar as metas e mede para ver como está o alcance dessas metas. Eu estou alcançando, não estou, replaneja. Então, nós temos um ciclo dentro da administração, o PDCA, que é exatamente nesse sentido, planejar, fazer, medir e corrigir. Então, tu vai lá e corrige o teu planejamento. Então, o planejamento ele não pode ser estático. O planejamento é algo que ele tem que ser modificado sempre que necessário. Ele exige qualidade.
ele tá sempre, ele é muito focado em qualidade. Um dia eu estava vendo uma palestra do dono da Cacau Show, e ele relatando que chegou um caminhão para transportar o chocolate, e nesse caminhão tinha sido transportado peixe no dia anterior. Então, tinha sido lavado, mas ainda restava um pouco de cheiro de peixe. Ele contando na palestra, naquele mesmo momento, ele falou: descarreguem o que já foi carregado, troquem o caminhão, limpem o caminhão, mas o meu chocolate não vai aí dentro. Então, você percebe essa característica da exigência de qualidade. Então, a preocupação com os detalhes, com a entrega. Então, persistência. E aí, voltando, o empreendedor, se ele vai falir uma, duas, três vezes, só vai geralmente alcançar o sucesso aquele que tem persistência, aquele que não desiste na primeira dificuldade. E persistência é uma coisa que eu treinava muito em sala de aula. Então, os alunos, eles tinham muitas vezes que tentar de novo, e eu estimulava aqueles a essa tentativa e erro. Não pode parar na primeira tentativa. A persistência tem que ser algo estimulado. Comprometimento. Então, o empreendedor, ele é comprometido com a entrega, com o produto, e muitas vezes em detrimento de outras coisas que ele poderia fazer. Então, ele se compromete com o resultado. Persuasão e rede de contatos. E rede de contatos tem algo muito importante aqui dentro do empreendedorismo, que são os mentores. Então, hoje é mais importante ter um mentor do que ter dinheiro. Então, porque nós temos formas de começar sem dinheiro, mas o conhecimento, esse aprendizado de quem já passou por aquele processo, ele me dá muitos atalhos e uma economia enorme de dinheiro. Às vezes até me auxilia a conseguir esse capital que eu não tenho para começar a empresa. Então, a rede de contatos é muito importante. Então, essa dinâmica que eu fazia em sala de aula, de trazer, do aluno convidar, dos grupos de alunos convidarem empresários para vir para a sala de aula, ou empreendedores, ela também estimulava essa questão da persuasão, do convencer aquele empresário a estar em sala de aula, e de ampliar a rede de contato deles, porque eles tinham contato, eles podiam se apresentar, falar um pouco sobre eles para o empresário, e o empresário, da mesma forma, podia conversar com os alunos naquele momento. Então, e a independência e a autoconfiança. Também a gente pode trabalhar muito isso em sala de aula. Então, deixar a tarefa a cargo dos alunos. E eu trabalhava muito também em sala de aula essa questão da autogestão dos alunos nos trabalhos. Então, eles que iam organizar o seu funcionamento, o funcionamento do grupo, o funcionamento daquela atividade, e eu, basicamente, eu só ficava ali como tirando dúvidas, orientando algumas atividades, mas a gestão era deles. Então, a gente tem várias formas de estimular isso em qualquer disciplina. Então, aqui, essas características do comportamento empreendedor, elas podem ser estimuladas não só por uma disciplina de empreendedorismo, mas devem ser estimuladas em todas as disciplinas e em todas as atividades que a gente tem dentro de uma universidade. Então, essas aqui são as 10 principais características, mas eu sempre ressalto que o inovar e o correr risco é o grande cerne da questão do empreendedora, mas nós temos todas essas outras aqui como pano de fundo dentro do contexto empreendedor. Alessandra, eu acho que Oi. isso que tu apresenta caminha um pouquinho para aquilo que a professora Caroline Hope te questiona, né? Ela disse assim, como podemos ensinar o empreendedorismo aos nossos discentes? Já tentamos criar uma empresa júnior na engenharia cartográfica e de agrimensura na Unipampa, né? E no campus Itaqui, e tivemos algumas dificuldades e o projeto parou. Eu acho que quando tu apresenta, né, essas características que são comportamentos, eu acho que tu responde, né? Mas de qualquer forma eu gostaria que tu complementasse aí um pouquinho, porque isso é super interessante. A gente está trabalhando aí não com aquela ideia, e gostei muito dessa tua proposta, de não trabalhar na ideia de ser empreendedor tem que necessariamente criar uma empresa, né? Eu tenho que criar uma empresa. Enquanto professores, docentes, nós também podemos desenvolver e ser empreendedores no sentido da nossa própria metodologia, e daí colocarmos nessa condição aí de muito mais mediadores, né? E do que propriamente, eu digo, dadores de aula, porque o professor dador de aula, né, ele dá aula, e o aluno faz o quê? O aluno assiste, quer dizer, o aluno é um sujeito passivo nesse processo,
processo, né? Quando o professor se coloca na condição de dador de aula, o que o aluno faz? Ele assiste. Ele não tem o que fazer a não ser assistir a aula, né? Então, quando o professor, né, trabalha dentro até dessas suas características que tu colocaste aí, né? E gostei também da questão da resolução de problemas, que como a gente pode pensar no organizar as nossas aulas de forma que sempre a gente traga um problema para os alunos resolver, né? Porque de alguma forma nós estamos também desenvolvendo empreendedorismo, quer dizer, a proatividade em busca de algo, né? Então, deixo aí para te complementar um pouquinho essa pergunta da professora Caroline. Essa questão, primeiro fazendo um parênteses da questão do entendimento do conceito de empreendedorismo, ela causa muito ruído na nossa comunicação dentro da universidade. E essa minha fala aqui hoje é exatamente no sentido de tentar quebrar um pouco desse ruído, exatamente do que é esse conceito de empreendedorismo, o que empreendedorismo eu estou falando. Então, muitas vezes, quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas entendem do outro lado, estimular que abram empresas. Não, é um dos caminhos possíveis. Quando a gente fala em empreendedorismo e estimular empreendedorismo, a gente está falando de algo muito mais amplo do que isso. Então, a gente está falando exatamente desses comportamentos, dessa busca pela inovação, e a inovação pode ser dentro de sala de aula, um novo formato de disciplina. Então, eu estava sempre buscando essa inovação. Então, quando começou ali a pandemia, eu ainda estava com o professor do IFE, eu tinha planejado a minha disciplina, cada ano eu replanejava ela totalmente diferente. Então, estava tendo feedback muito positivo dos alunos, mas exatamente com essas metodologias metodologias ativas, no que o aluno é o centro do processo. E aí, respondendo a pergunta da professora, a minha postura sempre como professor foi, eu não vim aqui ensinar empreendedorismo, até porque o empreendedorismo ele não pode ser ensinado. O empreendedorismo ele é aprendido pelo aluno, mas ele não é ensinado pelo professor. Então, o empreendedorismo faz parte de uma trajetória pessoal, de um caminho que este aluno percorre. E o professor aqui ele tem um papel muito forte. E aí o livro lá do Dolabella, A Oficina do Empreendedor, ele traz muito claro isso, mas várias outras publicações trazem bem claro isso. O professor, dentro da área de empreendedorismo, ele é um mediador e ele é um responsável por criar o ambiente propício para que o empreendedorismo floresça. Então, eu tenho que organizar aquele ambiente e aí quebrar paradigmas que os alunos têm em sala de aula. E no IFE, eu estava com turmas ali que tem 15, 16 disciplinas, e a minha era uma disciplina que ia um pouquinho, digamos, contra alguns princípios de outras disciplinas. Na minha disciplina, digamos assim, esse caos, que alguns podem considerar bagunça, ele era permitido. Um caos, de certa forma, controlado, mas era permitido. O errar era normal dentro da minha disciplina, e comum, mas desde que esse erro fosse entendido como um aprendizado. Então, a determinada equipe teve algum tipo de erro no processo relativo àquele trabalho. Que erro aconteceu? Vamos tentar entender por que este erro aconteceu no processo. E quando eu for fazer novamente, o que eu preciso corrigir para que esse erro não aconteça de novo? Então, quebrar um pouquinho essas questões do erro é permitido, a participação é bem-vinda, o caos ele faz parte do processo criativo. Então, são paradigmas complicados de criar em sala de aula. E aí vem uma outra questão do professor em sala de aula ensinando empreendedorismo. Quem é tu para me ensinar se tu não empreendeu? Ou se tu não tem uma empresa de sucesso? Quem é tu aqui dentro? Então, o papel do professor dentro de uma disciplina de empreendedorismo é sistematizar todo o conhecimento dos empreendedores que conseguiram ter sucesso, daqueles que não tiveram sucesso. Então, tem o professor Ítalo da FSM que estuda o insucesso empresarial, e ele sempre diz que estudando o insucesso eu sei o que eu não vou fazer. Então, as palestras dele são ótimas, ele traz esse bem claro isso, e ele foi um empreendedor que teve insucesso. Então, entender o que traz o sucesso, o que não traz o sucesso, sistematizar esse conhecimento que está aí do sistema empreendedor, do nosso ambiente, e trazer para os alunos e mostrar. Esse é o caminho que alguns empreendedores seguiram, que deu certo. Isso é o que nós temos estudado hoje, isso é o que as pesquisas nos trazem. Esses são os melhores métodos hoje aplicados nas empresas. Então, o papel do professor é sistematizar esse conhecimento e ser mediador dessas atividades, e não ensinar.
Então, eu sempre dizia, pessoal, aqui o sujeito, o protagonista desse ambiente são vocês. Eu sou um mero coadjuvante que vou ficar aqui organizando o ambiente para que ele esteja propício ao desenvolvimento do empreendedorismo. Ainda complementando, eu participei da criação de algumas empresas júnior dentro do IFE, e a dificuldade é grande. E aí vem aquela grande questão. A empresa júnior, ela não nasce da vontade, da nossa vontade, embora a gente queira que ela aconteça, que ela seja criada. A empresa júnior, ela só vai florescer se realmente tiver esse comportamento, essa vontade, essa motivação dos alunos para que ela floresça e aconteça. Então, é um trabalho anterior de mostrar o que é, talvez, a empresa júnior, mostrar para que ela serve, como ela é importante na formação desses alunos, como ela vai impactar na vida futura deles, e a partir de todo esse entendimento que eles vêm nos procurar muitas vezes, e esse é o melhor caminho, dizer, olha, eu quero abrir uma empresa júnior. E aí o profissional, o professor, o TAI envolvido, ele somente vai auxiliar neste caminho, mas ele auxilia, ele não conduz esse caminho da empresa júnior. As que a gente tentou conduzir, elas não deram certo. Ela precisa dessa real vontade dos alunos para que ela aconteça. Então, as que eu vi terem sucesso, elas partiram muito fortemente dos alunos, da realidade deles, da vivência deles. Então, a gente quer fazer isso. E aí tem casos, como ali no IFE, a empresa júnior de São Vicente, do Campo São Vicente, eles ganharam os 2 anos a competição de negócios lá do Instituto Federal Farroupilha. Os 2 primeiros anos que teve a competição foram alunos desta empresa júnior, que estão envolvidos, e aí a gente tem uma realidade que é muito boa, que é vários cursos dentro de uma mesma equipe, e aí as equipes ganhadoras não é à toa, elas tinham alguém no caso deles era um aplicativo, se eu não me engano, da agronomia, mas tinha alguém da agronomia, alguém da informática, alguém da administração, eles tinham uma mescla de cursos ali dentro, e aí a inovação tem muito mais facilidade para surgir. Então, com visões diferentes, se complementando dentro de um processo. Então, a empresa júnior ela necessita dessa sensibilização e desse entendimento dos alunos que ela deve surgir. Então, isso é o mais importante. O primeiro passo é esse, e depois, sim, aí auxiliar esses alunos na criação. Então, acho que eu respondi, e a minha experiência me traz isso. Eu participei de algumas criações aí e foi o que deu certo. Esse processo empreendedor, e aqui eu trouxe bem resumido, tem vários autores que falam de processo empreendedor, processos mais completos, mais curtos. O processo empreendedor, de forma bem simples, ele começa com uma ideia, e aí surge lá da criatividade de alguém, da imaginação de alguém que tem uma ideia de algo que pode ser a solução de algum problema. E aí tem várias técnicas, uma técnica que a gente usa muito em sala de aula é o brainstorming, tem o brainwriting, que é de escrever, tem vários formatos aqui para criar essas ideias em sala de aula, em grupo, em equipes, individual. Essas ideias elas vão ser selecionadas, e aí tem métodos para essa seleção também, que a gente aplica em sala de aula, e elas, depois de selecionadas, elas vão virar um modelo de negócio. E aí, que a gente chama o Canvas, aí vai virar um Business Model Canvas ou um Lean Canvas, mas ela vai ser transformada num modelo de negócio. E aí eu vou pensar esse modelo que seja sustentável. Quando eu pensei esse modelo, tenho esse modelo de como tirar aquela ideia do papel, transformar em uma organização, eu vou criar um pequeno produto, que eu vou falar mais à frente desse conceito, um produto mínimo viável, e vou largar no mercado. Isso aqui é o processo empreendedor de uma startup, né, que eu estou falando, de uma empresa nascente. Eu vou validar esse meu modelo, e aí que entra o empreendedorismo experimental, muito próximo a uma pesquisa científica, que se aproxima muito, o processo empreendedor se aproxima muito a uma pesquisa científica nas startups, porque eu vou ter hipóteses e eu vou ao mercado validar essas hipóteses ou não, através de pesquisa. Então, e tendo essa pesquisa concluída e validando as minhas hipóteses, ou algumas das minhas hipóteses, eu vou aí sim fazer um plano de negócio. Eu ainda vejo muitas disciplinas de empreendedorismo com professores trabalhando plano de negócios, que é algo extenso, bem cansativo de fazer, às vezes leva a disciplina inteira, e muitas vezes
quando tu chegou ao final do planejamento, tu já teve uma mudança total da tua realidade. Então, hoje nós estamos num ambiente muito ágil, que as coisas mudam com muita rapidez, e o plano de negócio ele é muito engessado. Então, ele para empresas nascentes, empresas tecnológicas, o plano de negócio ele não é o melhor caminho no início. Depois, quando eu tenho uma empresa maior, óbvio, eu posso ir para um plano de negócios e organizar melhor essas minhas informações. Então, o modelo de negócios aqui é muito mais indicado no início, criar um Lean Canvas, um Business Model Canvas, do que criar exatamente esse plano de negócios. Então, depois eu vou falar rapidinho sobre cada um deles. O modelo de negócio, então, que a gente usa para criar o Business Model Canvas ou Lean Canvas, eles descrevem como uma organização ela cria valor, ela entrega valor e ela captura valor. Ou seja, como funciona o processo de criação desse produto. E aqui é um grande problema em alguns cursos, muitas vezes a gente se preocupa só com a criação do produto e esquece desses dois últimos. E as áreas tecnológicas têm muitas vezes esse problema. Eu trabalhei ali no IFE com o curso de técnico em engenharias renováveis, energias renováveis, desculpa, e eles tinham um conhecimento muito grande, os professores tinham um conhecimento muito grande da parte tecnológica, só que esqueciam de olhar as necessidades do mercado muitas vezes. E isso é normal, é comum. Então, por isso, nós gostamos de mesclar, o ideal é mesclar essas áreas dentro do único trabalho, para que nós tenhamos essa visão da criação de valor, da entrega. Então, como que eu faço isso chegar ao mercado? Quais são os meios para que o produto que eu criei esteja disponível para compra ou que seja entregue à comunidade de alguma forma? E como que eu capturo valor? Ou seja, como que eu gero lucro se é uma empresa, ou como que eu gero o suficiente para sustentar a minha organização funcionando. Então, pode ser não visando lucro, mas visando a sustentabilidade financeira. Então, como que eu capturo esse valor? Pelo que eu cobro? Da onde eu tiro o dinheiro? É de patrocínio? É vendendo algo? É vendendo mensal? Pensar esse modelo é muito importante na criação de uma empresa. E aí, o modelo que é indicado, eu indico para quem quiser entender um pouquinho mais sobre o modelo de negócio, Business Model Canvas, a ferramenta, o Oliver Business Model Generation, que é o de 2005, do Alex Osterwalder, que é fruto dos estudos dele, de mestrado e doutorado. Esse é o quadro que a gente faz, e aqui esse quadro, para trabalhar com os alunos, ele é muito bom, ele estimula, ele usa os princípios de design thinking, né, de trabalho conjunto, visual. Eu imprimia isso aqui em A3, e os alunos, sejam de que nível de ensino fosse, eles colavam na parede da sala de aula e ali eles iam trabalhando esses módulos ao longo das fases ali de criação do modelo de negócios, da ideia deles. Então, a função de colar ali não é só para que eles tenham essa visão mais ampla e consigam contribuir entre eles. Acontecia muito dos colegas contribuírem, e aí, fora do horário ideal, e aí tu via os colegas discutindo, eu cheguei muitas vezes no intervalo da aula, estavam colegas lá, não, mas por que tu fez assim, por que tu não faz dessa outra forma? E o melhor de tudo, os professores, os colegas de outras áreas contribuíam no trabalho que os alunos estavam fazendo. Porque aquilo estava na parede, eles passavam, muitas vezes olhavam, tá, mas isso aqui é da minha área, isso aqui poderia fazer assim é muito melhor. E tu estimulava essa participação, e muitas vezes eu me peguei discutindo com colegas de outras áreas sobre um modelo de negócio dos alunos. Então, os colegas diziam, olha, vi lá no quadro, mas está errado determinado conceito, ou determinada atividade que pode ser feita melhor. E aí a gente voltava no grupo de alunos e modificava aquela atividade. E assim a gente ia melhorando esse modelo de negócios. Então, deixar ele colado na sala de aula, isso estimulava muito essa participação, não só dos colegas que não eram do grupo, como dos professores, ou dos tais, ou de quem passasse por ali e visse aquilo ali. Então, é muito interessante. Eu sempre imprimia em A13 e deixava lá durante toda a disciplina. E os alunos gostavam muito dessa dinâmica, participavam muito, interagiam muito, criando esse modelo. Ou seja, aquela ideia que ele teve, como que eu faço isso virar uma empresa? Isso aqui, ele tem os blocos aqui que eu vou pensar nos segmentos de cliente, como que eu me relaciono com esses clientes, os canais que eu vou utilizar para chegar a esses clientes ou para divulgar para esses clientes, a minha proposta de valor, ou seja, o que eu realmente entrego de valor para alguém, vou falar quais são as minhas atividades, o que é essencial fazer, quais são os recursos que eu tenho, quais eu tenho que adquirir,
quais os parceiros que eu vou precisar dentro dessa minha empreitada, e aí dos dois lados aqui o fluxo de rendimento, ou seja, quais entradas eu vou ter de fluxo de caixa dentro da minha empresa ou organização, e os custos, quais custos eu vou ter. Claro que o lado direito tem que ser maior que o lado esquerdo em valores, para que a empresa ou organização tenha sucesso. Então, esse é um método. Hoje, o Sebrae e a maioria das startups usa o Lean Canvas, que é adaptado, que é adaptado do Business Model Canvas, é uma adaptação que substitui 4 blocos e traz aqui, ó, como foco o bloco 1 aqui, ó, que é o problema, e o foco 4, que é a solução. Claro, segmento, quem são os clientes que eu vou atender, qual a minha proposta de valor, qual a minha vantagem competitiva, ou seja, aquilo que eu tenho diferente dos demais. Isso é importante ser pensado. E a gente vê muitos alunos montando um quadro desse, e quando chega no diferencial, eles não sabem me responder. E isso não são alunos, empresários. Então, o que eu tenho, qual vantagem que eu tenho que é difícil que alguém copie? Ou seja, eu tenho um conhecimento que é muito difícil de ser adquirido. Eu tenho uma patente, eu tenho uma estrutura, uma física que é muito difícil de ser construída. Quais as minhas vantagens? Então, mas o foco aqui é pensar no problema e na solução. Então, aqui para startups, esse é o método mais usado. Também visual, também muito fácil de trabalhar em sala de aula e que gera muitas ideias. Então, quando eu tenho aquela ideia inicial lá, eu trabalho aquela ideia, refino aquela ideia e já trago aqui ou para o Business Model Canvas ou para o Lean Canvas. Claro, tem outras ferramentas, aqui o tempo não permite, mas eu tenho o mapa da empatia, que vai trabalhar a percepção só do consumidor, do cliente, segmento de cliente. Tenho o mapa da proposta de valor, o Canvas da proposta de valor, que vai trabalhar exatamente essa proposta de valor de forma mais ampla. Eu tenho diversas ferramentas aqui dentro. Eu mostrei as que são mais utilizadas e as mais simples aqui, só para vocês terem uma ideia de como que a gente trabalha empreendedorismo na sala de aula. Alguns termos importantes aqui, ó, do empreendedorismo, que às vezes surgem dúvidas. Eu resolvi trazer alguns aqui também para a gente discutir eles. O que é startup? E aí o conceito lá do Steve Blank, que o Eric Ries é aluno dele, depois escreve o Startup Enxuta, ou Lean Startup, como preferirem. A startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio que seja repetível, escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Aqui uma grande dúvida, as pessoas, mas startup tem que ser tecnológica? Não está no conceito de startup ser tecnológica. A questão é que para ser repetível, ou seja, eu conseguir reproduzir aquele produto, não é algo que eu fiz uma vez num ensaio, num teste, numa experiência, não, é algo que eu consigo repetir, fazer igual de novo. Que eu tenho capacidade de repetir, várias vezes, com o custo me permitindo essa repetição. Então, o custo não é inviável para que eu repita esse processo várias vezes. E que seja escalável, ou seja, produzir cada vez mais produtos ou serviços criados. Então, para que seja repetível e escalável, normalmente eu vou precisar da tecnologia. Então, por isso, a maioria das startups, ou grande parte delas, é tecnológica. Então, a startup, ela não necessariamente é tecnológica, mas a sua definição, ela acaba trazendo para a área tecnológica e condições de extrema incerteza. Por quê? Porque uma startup, ela tem hipótese e ela valida no mercado. Ela tem hipótese e ela valida no mercado. Então, esse é um fluxo constante. Ela não tem certeza, ela tem hipóteses que ela vai validar o mais rápido possível e aprender com essas validações. Então, startup é isso. Eu até deixei separado aqui a do Eric Ries, que ele adapta um pouquinho, ele foi aluno do Steve Blank, ele adapta um pouquinho, ele traz que a startup é uma instituição humana, ou seja, ele exatamente tira esse foco da tecnologia. A startup é uma instituição feita por pessoas, uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. A extrema incerteza permanece, porque a startup ela é inovadora por natureza, e por ser inovadora, ela habita a incerteza. E ela sobrevive nessa incerteza através das suas hipóteses e validações. E aprendizado com essas validações. Então, esse é um conceito que às vezes a gente não entende, que às vezes dentro da universidade fica vago, mas é isso. Startup é um modelo de negócios. E ela está sempre na incerteza. Então,
Esse é o livro do Eric Ries, que traz exatamente o conceito de startup. Então, esse livro ele é bem conhecido por quem trabalha com empreendedorismo, o Startup Enxuta, ou Lean Startup, em inglês, né? Ele é bem interessante para começar a entender esse mundo das startups. E aí, uma frase do Eric Ries aqui é muito interessante, ó. A maioria dos produtos não fracassa por causa da execução insatisfatória. Eles não são mal feitos, esses produtos, mas sim porque a empresa está desenvolvendo algo que ninguém quer. E muitas vezes a gente vê isso. Quem está pesquisando ou criando uma inovação, esquecendo de perguntar externamente se aquilo será útil. E eu perguntar entendo por uma pesquisa. E aí existem diversas formas de fazer essa pesquisa de mercado. Mas criar algo sem entender se o mercado realmente necessita daquilo. O que acontece é que nós vemos muita invenção que acaba não virando inovação porque não é uma real necessidade de mercado. As pessoas ou têm um outro jeito de fazer aquela mesma coisa, ou aquilo não vai melhorar radicalmente a vida delas, acaba não sendo implementado. Então, a gente vê muita invenção e pouca inovação realmente, porque falta essa preocupação em entender o que as pessoas realmente querem, qual o desejo da comunidade, do mercado. Então, a startup, então, ela trabalha muito com esse empreendedorismo experimental, e aí ela se difere de uma grande empresa, ou das empresas tradicionais. Então, é muito próximo a um projeto de pesquisa. A startup, ela tem que trabalhar com essa pesquisa, com as hipóteses e com a validação dessas hipóteses. Então, ela não tem certeza sobre o cliente, qual é o cliente que realmente vai comprar dela, ela não tem certeza se o produto realmente atende uma necessidade desse cliente, e ela não tem certeza sobre o mercado que ela realmente vai atender. Então, ela tem que testar tudo isso para entender se aquilo é viável ou não. A startup, então, ela reduz essas incertezas fazendo experimentos. E todo experimento na incerteza, na startup, é um método de obter aprendizado. Então, mesmo quando esse experimento, teoricamente, não dá certo, ou aquele produto não funciona, não tem pedidos, não é aceito, para a startup isso é bem visto, pois ela gerou um aprendizado. E quanto mais rápido e com menos custo, melhor. Então, otimizando o tempo e os recursos. E ela já tem esse feedback, não, isso não funciona, então vou alterar, vou pivotar, vou criar um produto diferente a partir do que eu já tinha. E testar de novo, volta ao mercado. Então, esses experimentos se baseiam nesse contato direto com o cliente. Então, ao contrário e a gente vê muitos casos de empresas relatando isso, que criaram um produto por meses, até por anos, e quando esse produto estava perfeito, largaram no mercado, lançaram ele no mercado, e esse produto não foi bem aceito pelo mercado consumidor, não foi consumido, ou porque acabou sendo muito caro, ou porque não atendia aquilo que as pessoas queriam. E aí o conceito do empreendedorismo experimental é exatamente o oposto. Tu tem a menor versão possível desse produto, entrega para o teu cliente e ele vai testar e vai dizer o que precisa melhorar ou não, e se aquilo é útil ou não. Então, muda um pouquinho esse pensamento. O pessoal da computação trabalha muito com isso, a versão beta de um aplicativo, de um sistema. É entregue com muitos problemas, com muitos bugs, com muitos defeitos, mas os usuários vão testar e vão devolver dizendo, olha, melhora isso, melhora aquilo, e até chegar numa versão estável e que atenda aquele cliente. Então, esse conceito é levado digamos, a todas as áreas. O MVP é um outro conceito muito falado em empreendedorismo, então, MVP, que é o produto mínimo viável, traduzindo para o português. Então, é construir exatamente essa versão mais simples e enxuta de um produto. E aí tu entrega o mínimo possível para que tu tenha um feedback dos teus consumidores e eles digam, olha, isso aqui resolve um problema, isso aqui não resolve. E aqui tu vai entregar esse teu produto para os early adopters, que é os clientes que adotam inicialmente os teus produtos, e esses clientes vão testar e eles gostam de testar produtos novos e eles vão dar esse feedback, melhora isso, melhora aquilo, isso aqui não funcionou, isso aqui travou, isso aqui não deu certo, e eles vão e tu vai validando essas hipóteses e tu vai melhorando o teu produto. Então, o MVP, e isso aqui é aplicado nas mais diversas áreas. Vou pegar o exemplo do Instituto Federal, quando eu trabalhei lá em São Borja.
Um grupo chegou e fez e nós tínhamos um trabalho interdisciplinar com os alunos lá no segundo ano do segundo grau. Saíram trabalhos belíssimos de empreendedorismo, com uma feira, inclusive, com eles montando os estandes como se fosse empresa. E eles queriam criar um restaurante. E eu fui lá e nós verificamos lá o valor para criar aquele restaurante seria em torno de 600, 700 mil reais. Eu perguntei se algum deles tinha, nenhum tinha. Tá, mas como a gente testa esse restaurante? Como a gente faz um MVP desse restaurante? E aí a gente foi, discutiu, e o objetivo não era eu dar as respostas, era eles encontrarem. Eles chegaram à conclusão que eles iam começar a fazer 1 ou 2 pratos em casa, ofertar por um aplicativo de teleentrega, e se aquele prato fosse bem aceito, eles iam criar outro prato, até que eles tivessem uma gama de pratos suficiente e um recurso suficiente para que eles pudessem ter um local físico para criar o restaurante presencial como eles queriam. Então, a gente chegou à conclusão que com um recurso mínimo, eles conseguiam iniciar aquela empresa e começar a testar o mercado para saber se aquele tipo de comida que eles queriam, de alimentação que eles queriam oferecer, era aceito pelo mercado da cidade. Então, isso vale para qualquer coisa, vale para qualquer produto que a gente queira oferecer. O mínimo produto viável, o menor custo possível para testar, para validar a minha ideia, retorna, aí eu vou melhorando e com o próprio dinheiro que vai entrando, o recurso que vai entrando, eu vou ampliando as minhas capacidades produtivas. O processo da Lean Startup, ou da Startup enxuta, ele baseia, então, na criação de ideias, no construir esse MVP, ou seja, esse mínimo produto viável, construir esse MVP, tem um produto que eu posso testar no mercado, com as funções mínimas, as básicas para testar a aceitabilidade dele no mercado. Eu transformo ele, então, nesse produto e processo e mando para o mercado. E aí eu vou medir o que deu certo, o que deu errado, vou coletar esses dados, e aqui entra a questão da experimental, eu vou coletar, e tem diversas formas aqui de coletar esses dados, eu vou aprender, vou retirar o aprendizado desses dados, e a partir disso eu vou gerar novas ideias, melhorar o produto e lançar uma nova versão no mercado. Então, isso é o que a gente vê por aí hoje em dia, da maioria das empresas, lançando-se um pequeno produto, testando o mercado, se foi bem aceito, vai melhorando, se não foi aceito, pivota a tua ideia, ou seja, altera a ideia e passa para construir uma nova ideia, de forma rápida e com custo mínimo. Tu não tem risco de falir, como nos casos mais tradicionais de criar uma grande estrutura, abrir aquela empresa e a empresa não ter retorno. A chance de falência é muito maior. Incubadora, aqui eu fiz questão de pegar o nosso conceito que está lá na política de inovação, que vai ser discutida no Consune nos próximos meses, não sei exatamente o prazo, mas a incubadora, ela é uma organização, uma estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação, resultado da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, em diálogo e interação constante com as diferentes realidades sociais e suas necessidades. Esse conceito da incubadora, ele ficou bem amplo, ele trouxe inúmeros conceitos aqui dentro, mas de forma bem simples. Incubadora, ela é muito semelhante à incubadora lá do hospital, ela pega o bebê nós só tiramos o bebê de lá quando ele está em condições de viver sozinho. A incubadora para uma empresa, uma organização, é mais ou menos isso. Tu pega uma empresa nascente, que teria muitas dificuldades de custo, de aquisição de conhecimento, de mentores, de entender a burocracia, a parte mais contábil, legal. Tu dá esse apoio todo para ela e quando ela está pronta para o mercado, e normalmente 2, 3 anos, tu gradua ela. Então, a incubadora é isso, é um apoio à empresa nascente. E aí nós temos vários tipos de incubadora tecnológica, a incubadora social, então a incubadora mista, todas lá previstas na política de inovação. E aí a incubadora social com foco, a incubadora tecnológica com foco mais no desenvolvimento de tecnologias, empresas tecnológicas, e uma social já com um enfoque diferente, um enfoque na renda e no autoemprego. Então, no suporte à criação desta renda própria. Então, são coisas diferentes, mas que partem do mesmo conceito. Incubador é um conceito, e aí o parque tecnológico é outro conceito. O parque tecnológico, a incubadora está dentro do parque.
O parque ele é um complexo muito mais amplo. O parque ele é um ecossistema de inovação. Então, o parque ele vai ter, por exemplo, o Sebrae ali dentro. Ele daqui a pouco vai ter uma secretaria de empreendedorismo e de inovação da prefeitura. Ele vai ter empresas de várias áreas que podem se apoiar entre elas. Nós vamos ter diversos setores conversando entre si. Isso é um parque tecnológico. O parque ele é muito mais amplo. Quando às vezes a gente tem discussões na Unipamp e a gente traz que o caminho inicial é a construção de uma incubadora, digamos, dentro de um campus, é o primeiro caminho. A incubadora trabalhando para que essas empresas cresçam, nasçam e cresçam. E um segundo passo, aí quando tu já tem várias empresas formadas, é a criação desse complexo, que ele dá suporte para que essas empresas cresçam mais ainda. Então, são coisas distintas, às vezes a gente acaba confundindo, mas incubadora ela vai dar esse suporte gerencial, técnico, físico para empresas nascentes, e o parque ele é um passo posterior, é um habitat, é um complexo que vai dar suporte para que essas empresas se mantenham e cresçam cada vez mais, ou organizações, não só empresas. Sempre que eu falar empresas, entendam organizações de forma mais geral. Aqui alguns outros conceitos que eu vou falar rapidinho aqui para que vocês entendam, já estou quase finalizando. A aceleradora tem vários conceitos, mas é um nome mais bonitinho para uma incubadora que não é governamental. Então, a aceleradora, geralmente, ela faz um papel muito semelhante a uma incubadora, só que com empresas que já estão mais prontas para crescer, e eles vão lá e buscam investimento, investidores anjo, e acabam acelerando esse crescimento dessa startup. Capital de giro é o valor financeiro que eu preciso para manter o dia a dia da minha empresa, para pagar aluguel, funcionários, para pagar a matéria-prima até o receber dos clientes. Então, isso é o capital de giro. Muitas empresas têm problema aí no capital de giro, porque não planejam esse valor que eles precisam para o dia a dia, porque eu vendo hoje e vou receber do cliente daqui a pouco, daqui a 60 dias, mas o fornecedor eu paguei hoje, então eu não tenho esse dinheiro para pagar o fornecedor. Então, o elevator pitch ele é uma apresentação de uma ideia. Então, eu pego, por exemplo, lá o Canvas, que eu fiz, o Lean Canvas, o Business Model Canvas, e transformo em uma apresentação que reúne aqueles itens lá, e ele nasce de uma apresentação de elevador, digamos assim, em 30 segundos, mas existem vários tempos para a apresentação de pitch, normalmente 3 minutos, 5 minutos, então aquele empresário, aquele empreendedor ou aquele grupo de alunos em sala de aula, ele tem aquele determinado tempo para apresentar a sua ideia, vender a sua ideia. Spin-off, e aqui spin-off tem vários conceitos também, mas spin-off é uma empresa nascida de uma empresa maior, uma organização nascida de outra organização. Nós temos, por exemplo, as spin-offs acadêmicas, que nascem de um grupo de pesquisa, que nascem dentro da universidade. Tem as spin-offs que nascem dentro de grandes empresas. Então, uma empresa de determinada área cria uma spin-off que vai atender determinado nicho. Então, esse é o conceito de spin-off, uma empresa filha. Break-even é o ponto de equilíbrio. É quando a empresa empata, digamos assim, os seus custos com o que ela está faturando. Então, ela faturou 100 mil com a venda de determinados produtos e ela gastou 100 mil naquele mês. Ela alcançou o break-even, ela alcançou o ponto de equilíbrio da empresa. E o coworking é um conceito também muito utilizado hoje, que talvez seja um passo inicial antes da incubadora, talvez em alguns campos, esse seria um primeiro passo, eu sugeriria como primeiro passo, que é um ambiente que pessoas que querem criar empresas possam trabalhar no mesmo local, com seus espaços definidos, com suporte, e que possam conversar entre si, que possam interagir e criar ou gerir determinados empreendimentos. Para quem não tem uma estrutura incubadora, talvez o coworking seria um primeiro passo. Falando rapidinho aqui, considerando o tempo disponível do ensino de empreendedorismo, porque eu já falei sobre o ensino de empreendedorismo, algumas coisas ali, na dúvida que a professora trouxe, que o desafio do professor não é de ensinar, então, mas é facilitar esse aprendizado dos alunos, é dar o caminho, é criar o ambiente, é estimular esses comportamentos nos alunos. Essa é a maior dificuldade do ensino do empreendedorismo, é desenvolver essas competências e habilidades nos alunos. E eu tinha exercícios de toda a aula pensar como eu desenvolvo essas competências através do conteúdo que eu vou passar naquele dia, e não só na disciplina de empreendedorismo.
Então, eu tinha determinada disciplina lá, eu trabalhava comunicação, e a comunicação através da apresentação dos trabalhos. E aí eu estava mostrando como fazer uma apresentação melhor. Então, trazia para o meu dia a dia docente, não só na disciplina de empreendedorismo, como deve ser em todas as disciplinas, o desenvolvimento dessas competências. Eu recebi até um depoimento bem emocionado de uma aluna, ela é um pouco mais velha do que eu, e ela dizendo que nas aulas do técnico subsequente ela tinha conseguido perder o medo de falar em público. E isso para mim foi bem tocante, assim, porque eu tinha contribuído para desenvolver uma habilidade que para ela que prestava serviços e ela ganhava o dinheiro dela empreendendo, prestando serviços, era muito importante essa habilidade de falar. E ela tinha muita dificuldade, ela disse que dentro das nossas aulas, com os nossos trabalhos voltados a isso, ela desenvolveu. Então, cumprir nesse sentido os objetivos do empreendedorismo, não só na disciplina de empreendedorismo. Então, o papel sai um pouquinho desse papel tradicional do professor e entra muito na questão de interligar também. O professor empreendedorista tem que interligar a sala de aula com o exterior. E aí eu fazia isso trazendo empresários. Aí tem diversas formas de fazer isso, mas uma das formas que eu fazia era trazer esses empresários para a sala de aula também para conhecer a nossa realidade e conversar sobre a realidade deles. Então, o ambiente acadêmico, o laboratório, digamos assim, do aluno que quer desenvolver empreendedorismo é lá o lado de fora, é o mercado, ou uma empresa júnior, ou espaços que a gente cria dentro da universidade, uma incubadora. Então, esses são ambientes que propícios a esse desenvolvimento. Finalizo aqui, esse aqui é o meu slide de finalização, com algumas ideias aqui para quem se interessou pelo tema, quer implementar ou em sala de aula, ou no seu campus, ou na sua realidade. Aqui, eu não vou entrar no mérito dessas ideias, mas aqui é fruto de uma pesquisa que eu fiz em muitos artigos que falam sobre ações de empreendedorismo dentro de instituições. Então, aqui eu trago algumas para talvez florescer ideias em vocês, que um incentivo às empresas júnior, que eu vejo muito importante isso, que se crie empresas júnior dentro dos nossos campi, e essas empresas júnior, a empresa júnior por si só não visa o lucro, ela pode prestar serviço à comunidade, mas esse convívio numa organização, entender como funciona a organização, as regras, a legislação, isso causa um crescimento muito grande dos nossos alunos, estímulo ao estágio em empresas, ter essa vivência empresarial, renovação dos currículos e dos cursos, então inserir esses conteúdos, essas competências, e não só conteúdos de empreendedorismo, mas essas competências dentro das disciplinas, estímulo ao compartilhamento de trabalhos e práticas intercursos. A UFSM, num período ali, eu não sei se ainda fazem, eles pegavam a disciplina de empreendedorismo, ela era em conjunto entre o curso de administração e o curso de engenharia, e estavam tendo excelentes resultados. Os grupos obrigatoriamente tinham que ser mesclados, então tinha alunos da administração e alunos da engenharia no mesmo grupo. Então, tu pode fazer entre vários cursos. Palestras com ex-alunos, ele cortou com ex-alunos que são empreendedores. Então, alunos nossos que estão empreendendo, trazer novamente para a academia, para eles falarem para os alunos atuais. Criar centros de atendimento para as demandas da sociedade. Então, atender as demandas da nossa região, resolver problemas, esse é o trabalho do empreendedor. As discussões em sala de aula com filmes que envolvam a temática empreendedorismo, e tem muitos filmes que envolvem essa temática, então é uma opção, muitas vezes a gente não consegue sair da sala de aula. Cursos de extensão em empreendedorismo, e aqui entra não só empreendedorismo, entra vendas, entra marketing, entra finanças, entra vários cursos que podem complementar o conhecimento do empreendedor. Participar e coletar informações com a agência de desenvolvimento, as cidades, as regiões têm agências de desenvolvimento regional da cidade, essas agências elas coletam problemas, elas sabem a realidade dos municípios, e ali o empreendedor pode coletar muitas informações para que ele desenvolva soluções. As consultorias, os professores prestando consultorias desde a ideação até a criação de startups, auxiliando esses alunos desde a criação de criar a ideia até criar a sua startup. Visitas técnicas, hoje pode ser até virtuais às empresas, então eu já vi isso também acontecendo. Então, não temos presencial, podemos ter uma visita virtual. Formação com docentes para metodologias, para os docentes, principalmente que trabalham, mas não só os que trabalham com empreendedorismo, que entendam as novas metodologias, as metodologias existentes no empreendedorismo. Concursos de ideias de novos produtos e novas empresas, nós vamos ter agora o Circuito Empreendedor, começa as atividades ali promovido pela Gipampa, por nós, pela Divisão de Empreendedorismo, as atividades Circuito Empreendedor começam agora em agosto, e eles vão ter basicamente isso que eu falei aqui na prática, ofertado aos nossos alunos em parceria com o Sebrae.
Então, esses concursos, vai ter um concurso lá no final das empresas, e com premiação, inclusive, em dinheiro. Então, a criação e ampliação da estrutura física, a nossa estrutura física da universidade, com incubadora, com coworking, aceleradora, parque tecnológico. Ali o Instituto Federal, ele conseguiu, ele está com uma estrutura muito já apertada, mas eles fizeram licitações de containers, e hoje vários campos têm containers. Eu fui gestor da incubadora de Jaguari, que são 2 containers ali, tinha 2 empresas quando eu saí ali incubadas. Então, ter estrutura para que o empreendedorismo aconteça. Programa de auxílio a ex-alunos empreendedores, esse programa de auxílio seria auxiliar com palestras, integrar esse ex-aluno também na nossa realidade para que ele busque resolver as suas dificuldades como empreendedor, e a estimular o empreendedorismo no ensino fundamental e ensino médio, que o Sebrae já vem fazendo e que as instituições também podem colaborar através dos seus cursos, das nossas competências, estimular não só o empreendedorismo em si, mas essas competências empreendedoras que eu mostrei para vocês. Então, fica aqui o convite para que vocês se aprofundem no tema. Fica o convite para que estimule os alunos a participar agora do Circuito de Empreendedorismo. Daqui a uns dias vai estar sendo divulgado à comunidade. Começa em agosto, agora as atividades que vão até dezembro, que a Agipampa vai promover, que a universidade vai promover em parceria com o Sebrae. Todas as instituições podem participar, não é só a Unipampa, vai ser promovido por nós do Sebrae, mas qualquer instituição, qualquer escola local, qualquer outra instituição de ensino pode participar, até pessoas que não estão ligadas às instituições de ensino, e vão ter o contato com esses conceitos, com essas metodologias, e talvez chegar lá ao final com uma empresa, além da premiação lá, que eu acho que não é o melhor ganhar os 10 mil lá no final, mas o melhor é ter a sua empresa, ter o sustento e melhorar a sua realidade, tanto a da sua família, ter a sua geração de renda, como melhorar a realidade do local que ela convive. Então, eu deixo essa mensagem aí, que vocês pensem o empreendedorismo talvez um pouquinho de forma diferente do que vinham pensando, e enxerguem esse lado da geração de renda, da geração de desenvolvimento e da melhoria da nossa sociedade. Então, agradeço a atenção e fico à disposição. Alessandro, muito obrigada. Eu acho que essa tua fala, além de ser esclarecedora, ela foi provocadora, né? Porque nos leva a pensar muitas coisas, né? Com relação a... Eu volto muito meu olhar para o ensino, né? Então, o que enquanto professores, seja de qualquer área, de qualquer curso, né? O que a gente pode estar fomentando dentro da nossa sala de aula, né? Nesse comportamento. E daí, de novo, a gente cai na questão das metodologias ativas aqui, né? E de fomentar esse protagonismo, essa proatividade dos alunos, né? E retomo de novo aquela minha fala, o quanto a gente tem que cada vez menos ser o professor dador de aula, né? Porque o professor dador, ele dá aula e o aluno assiste, né? Então, fomentar esses comportamentos de protagonismo, de proatividade. Nós temos ali uma pergunta, né? Sugestões de leitura para aprofundar o plano de projeto de negócios, mais, né? Aprofundar e entender sobre o plano, projeto de negócios. Só complementando, aliás, concordando com a tua fala, o conhecimento ele tá mudando muito rápido. Então, ter essas metodologias ativas de ensino em que o aluno é protagonista, eu acho que é essencial para qualquer área, né? Porque o aluno tem que aprender onde buscar o conhecimento, ou de que forma ele busca o conhecimento, e ele por si só buscar e ter uma análise crítica sobre o que ele lê, e que é outra dificuldade que a gente vê hoje, que é das pessoas lerem e entenderem aquilo que elas estão lendo, né? Saber ter uma visão crítica daquilo que ela busca. E eu acho que esse é o papel não só da disciplina de empreendedorismo, mas de todas as disciplinas, dar essa capacidade para que o aluno ande por si, né? Depois, e consiga buscar esse conhecimento. Eu, assim, tem várias sugestões, qualquer livro do Dornelas, do Dolabella, para a gente pegar a realidade brasileira, eles são a base hoje do que a gente usa em sala de aula, muito vem do Dornelas e do Fernando Dolabella. O Dolabella, o Fernando Dolabella, inclusive, ele tem um livro chamado Segredo de Luísa, que é um romance que ensina empreendedorismo.
Então, é bem interessante, assim, ó, é um romance que ensina empreendedorismo. Então, talvez com um início para muita gente, talvez começar com um romance, a história da Luísa lá, que quer empreender, seja interessante para aprofundar isso. Mas, assim, ó, eu sugiro 3 livros, assim, que é o Startup Enxuta, que ele vai trazer esses métodos mais novos de construção de empresas. Um outro livro que não foi citado aqui, mas é muito interessante para entender essa realidade do empreendedor, que é o Mito do Empreendedor, que ele vai trazer exatamente que o empreendedor ele tem como se fosse 3 personalidades, que é o empreendedor, que é o que sonha, vive no futuro, que é o administrador, que é o que olha os dados e quer modificar, ele vive no passado, e tu tem o técnico, que é aquele que quer baixar a cabeça e fazer. Então, ele explora muito bem no livro O Mito do Empreendedor essa dificuldade. A gente vê muito nos alunos que eu trabalhei, assim, essa questão muito do técnico que quer ser empreendedor, mas ele continua tendo a visão de técnico. Então, ele quer continuar fazendo aquilo que ele já fazia, só que ele não entende que para ser empreendedor ele tem que gerir pessoas, ele tem que saber vender, ele tem que saber controlar a parte financeira da empresa. Então, quando ele passa para o papel de empreendedor, ele tem que mudar a chave. Ele não é mais o técnico agora, ele é o empreendedor que cuida de todas as áreas de uma organização e não só da parte técnica. A gente vê muito técnico falindo, tendo muita dificuldade como empreendedor, porque ele não larga esse lado técnico. Então, o Mito do Empreendedor, ele é um livro bem interessante para trabalhar, inclusive com os alunos, o Startup Enxuta, o Lean Startup, e o Business Model Generation ali, é um livro muito fácil de ler, que é o que traz a filosofia ali do modelo de negócios. Então, acho que com isso, e além disso, eu sugiro a plataforma do Sebrae. O Sebrae hoje tem uma plataforma ali com inúmeros cursos gratuitos, e um deles é uma disciplina, ele ensina a tu aplicar uma disciplina de empreendedorismo. Ele te dá as 80 horas ali prontas para atividades, com todo o caminho. Óbvio que eu não recomendo que tu aplique assim. Eles mesmos não recomendam, eles colocam ali que tem que ser aplicado à realidade que tu se encontra. Então, não adianta eu chegar aqui por exemplo, como eu trabalhava numa cidade de Jaguari, uma cidade do interior pequena, e querer já que todos os alunos saem fazendo uma startup. Com alta tecnologia, eu tenho que conhecer a minha realidade, trabalhar dentro daquela realidade, da realidade dos alunos, eu tenho que conhecer a realidade deles, para aí sim eu começar esse trabalho. Então, eu acho que esses livros aí já dão um suporte bom, o material do Sebrae, que tem essa vastidão de cursos, já auxilia bastante. Está desligado, Aline, teu microfone. Desculpa. Sobre o plano de negócios, que você falou que era o colocado em aula, como fazer isso nos novos tempos? O plano de negócios é aquele plano mais completo, onde eu vou ter todo o planejamento financeiro, de marketing, de gestão de pessoas, de produção dentro dele. Ele é muito mais extenso. Hoje, o que eu particularmente trabalhava em sala de aula utilizando muito mais esses conceitos mais modernos de startup, que é o modelo de negócios e não mais o plano de negócios. O modelo de negócio ele chegou a ser usado em muitas disciplinas como trabalho final de curso. Só que quando tu traz isso para um trabalho final de curso, tu cria algumas amarras que aquele aluno ele não pode errar, ele tem uma preocupação, se não der lucro, ele acha que também vai reprovar, e quando, na verdade, o plano de negócio é para te visualizar e testar para ver se aquilo vai dar lucro ou não. Então, eu tive alunos na graduação que falam, professor, eu fiz o cálculo lá e não deu lucro, o que eu faço? Agora refaço todo o TCC? Eu não, na verdade, o plano de negócio faz exatamente para entender isso. Só que o plano de negócio ele demora a ser feito e muitas vezes num cenário de incerteza que a gente vive hoje, ele cada vez mais tem necessidade de modificá-lo. E aí, tu modificar um plano de negócio inteiro é muito difícil. O que eu vejo a maior parte fazendo hoje é trabalhando um modelo de negócio, que é usando os princípios de design thinking ali, a parte mais visual, fazendo o aluno pensar o todo, e aí, claro, dependendo da disciplina que tu vai trabalhar finanças, marketing, tu vai trabalhar, aprofundar esses conceitos. Mas para a criação do negócio, eu sugiro usar essas metodologias de criação de modelo de negócio, ou Business Model Canvas ou o Lean Canvas. O Lean Canvas está sendo mais usado para as startups. Então, o Business Model Canvas mais para empresas mais tradicionais. Mas nesse sentido, eu não sugiro. Eu, particularmente, só se a disciplina pedia, claro, estava na ementa, eu trabalhava o plano de negócios, mas se estava aberto, eu trabalhava sempre o modelo, de forma mais aberta, que os alunos desenvolvessem a capacidade mais criativa. Bom
também há muitas aqui as pessoas parabenizando a tua fala, né? Então, nós temos a professora Cristine aqui, estou no NIDO, Campus Bagé, e já me estimulou a procurar mais sobre o assunto, né? Com essa palestra. É um trabalho para estimular meninas, né? E mulheres do ensino fundamental e médio para entrarem em cursos de engenharia e as que já estão continuarem. Essa palestra já me estimulou a realizar alguma atividade, né, de empreendedorismo no ensino fundamental e ensino médio, né? Inclusive, só fazendo um parênteses, tem uma vertente do empreendedorismo de estudo, que é o empreendedorismo feminino, exatamente estudando essas dificuldades das mulheres, e aí por a questão da maternidade, de determinadas coisas que acabam sendo, dificultando, de certa forma, em relação ao que a nossa sociedade tem hoje, e é bem interessante essa linha temática do empreendedorismo feminino. Então, tem muita gente estudando já isso. Modelo de negócios encontro na plataforma do Sebrae? Encontra e o Canvas, se quiser colocar só Business Model Canvas no Google ali, botar em imagens, provavelmente vai achar muitos deles. Mas para entender a metodologia, ou fazendo um curso, ou com o livro. O livro ele é bem fácil de entender, ele não é para quem estuda a temática a fundo. O Business Model Generation é um livro muito fácil de entender. Então, eu recomendo que adquira o livro, ele é bem simples de entender, e tem muitas palestras também, tem muito material na internet sobre modelo de negócio, sobre como criar, tem bastante coisa também. Onde conseguir material, cursos para melhorar o conhecimento sobre modelo de negócio e plano de negócios? Acho que você já comentou um pouquinho aí. O Sebrae tem bastante coisa. Procure lá na plataforma do Sebrae, os cursos EAD do Sebrae, tem bastante coisa sobre isso. Nós temos ali na nossa biblioteca digital ali vários livros também sobre empreendedorismo. Uhum. Então, livros que estão completamente ali disponíveis para a nossa comunidade, para alunos, para tais docentes. Então, tem bastante material disponível. Eu também, se precisarem, assim como na outra palestra anterior, que eu fale para as turmas, que eu converse, eu fico sempre à disposição. Se quiserem, tá aqui o meu contato até, se quiserem essas falas com as turmas. Hoje eu estou como chefe da área de inovação, então posso levar um pouco da inovação, do que a gente está fazendo na universidade e também no empreendedorismo, fico à disposição. Mais algum questionamento? Quem quiser fazer alguma pergunta também pelo microfone, pode usar ali o iconezinho de levantar a mão. De novo, né, Alessandro, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade aqui e, né, por compartilhares conosco todo esse conhecimento com relação a essa temática. Eu acho que, como a professora Cristine comentou, ela é super provocadora, estimuladora, né? Como de novo, eu me volto para a área do ensino, né, e penso lá na sala de aula, né, nos professores já botando isso em prática, né, provocando mais os alunos nesse protagonismo dos alunos. E gostei muito também quando tu falaste da questão do ensino fundamental e ensino médio, né, como a gente também pode estar, enquanto universidade, atuando, né, nesse outro nível da educação, que eu acho que isso que é super importante, porque às vezes também a gente reclama muito dos alunos que chegam na universidade, mas o que a gente tem feito, né, para a base, olhando para trás, né? Então, o que a gente pode começar a atuar na base para quando eles chegarem aqui na universidade, eles sejam melhores, seja na compreensão, seja na leitura. E daí eu penso muito, né, já falando em empreendedorismo, nos cursinhos os chamados cursinhos de vestibular, né, que os cursos, e não necessariamente precisa ser um curso de licenciatura ou um campus que tenha um curso de licenciatura, que também possa estar organizando aqueles melhores alunos, seja na área da matemática, da física, da química, né, da própria leitura e interpretação, e montando esses cursinhos, né, e chamando esses alunos da educação básica para já pensando em trabalhando na base, para quando eles chegarem na universidade, né, chegarem um pouco melhor. E não, de novo, não necessariamente precisa ser da área da educação. Um aluno da engenharia que tenha um excelente conhecimento na área da matemática, né, o professor dando algumas dicas, ele pode atuar, né, como um professor de cursinho aí para a educação básica. E ainda, de novo, pensando na questão da sala de aula, eu fico pensando
numa palestra que a gente teve agora terça-feira, né, que foi da sala de aula invertida. Quer dizer, então, não gastar o tempo da minha aula em ensinar e mostrar o conteúdo. Isso eu posso fazer num vídeo e disponibilizar para os meus alunos, eu posso indicar alguns vídeos para eles assistirem, utilizar o meu tempo da sala de aula justamente pensando problemas, resolvendo problemas, trazendo aí questões que eles possam estar trabalhando em grupo, né, empreendendo, sendo protagonistas. Eu acho que isso também articula, né, o que a gente teve agora terça-feira na sala de aula invertida com um pouco do empreendedorismo também, usar o espaço da sala de aula para pensar em provocações para os alunos. Isso é muito interessante. Eu buscava, inclusive, sair muito da sala de aula, porque a sala de aula tem muito aquela questão da autoridade do professor, né, que fica implícita de certa forma. E eu gostava muito de tirar os alunos da sala de aula e levar para outros ambientes, para exatamente estimular a criatividade, estimular o protagonismo e tirar um pouco dessa questão da autoridade do professor, que muitas vezes ficava ali, mesmo que implícita nas atividades. Mas eu gosto muito dessa parte do ensino, estudo muito, fiz a licenciatura ali para exatamente para ter essa formação. Eu acho que é extremamente importante a gente entender como passar isso para os alunos, como criar esse ambiente para eles. Eu acho que isso é um desafio que a gente ainda tem, ainda nos nossos campi, até por estrutura física, por a questão de pessoas interessadas na temática, que é o que eu estou buscando aqui, mais pessoas, não é só aqui, no IFE também eram poucas, eu até hoje tenho alunos do IFE buscando ainda comigo algumas coisas, porque não são muitas pessoas que se interessam pela temática. Então, isso é interessante. E o IFE eu trabalhei exatamente no segundo grau e a gente vê que eles querem, estão sedentos por aprender isso. Só muitas vezes não tem esse contato, não tem possibilidade, e nós temos muitas escolas públicas que não tem nem pessoas para fazer isso. Eu acho que a gente, como universidade, pode dar esse apoio de inúmeras formas. Pessoal, mais alguma dúvida, né? Alguma intervenção aí? Agradecimentos, né? Palestra excelente, muito obrigada. Eu acho que também a gente pode pensar, né, Alessandro, que esse espaço também ele pode ser pensado não necessariamente só né, a nível de curso, mas ou a campus, ou aqui até intracampus, né? Daqui a pouco a gente cria uma rede aqui onde várias pessoas interessadas nesse assunto pode formar um grupo de estudo, daqui a pouco pode estar pensando alguma coisa mais institucional, né? Essa questão do criar, por exemplo, turmas compartilhadas entre cursos, uma turma do campus que reúna vários alunos de vários cursos, isso eu acho que é algo que a gente não tem, ou tem muito pouco ainda na universidade, mas que a complementariedade dos conhecimentos dos nossos alunos e dos nossos professores pode criar grandes inovações ainda na universidade. Eu acho que esse é um caminho que não precisa nem ser direto para o empreendedorismo, mas compartilhar disciplinas entre cursos, isso já desenvolve muito a inovação, que é o embrião do empreendedorismo futuro, né? Então, tem muitos caminhos, nós temos muitas coisas ainda a trilhar, e o objetivo é ocupar todos os espaços possíveis para que a gente possa divulgar, mostrar isso que a gente entende por empreendedorismo, isso é o que eu acredito. Então, não aquele empreendedorismo como eu falei, aquele de grandes empresas, mas um empreendedorismo que gera renda, que gera o sustento das famílias e que desenvolve a nossa região, que é tão carente de desenvolvimento em muitos locais aqui, que a gente vê muita situação de vulnerabilidade ainda, e que esse desenvolvimento, que esse empreendedorismo que eu acredito pode trazer, ele pode melhorar a vida dessas pessoas. Então, eu acho que é desmistificar essa temática, que não é aquela questão da grande empresa, da multinacional, mas sim uma visão voltada mais a desenvolver uma fonte de renda, desenvolvimento para a nossa região, para os nossos alunos. Pessoal, mais alguma dúvida? Vou reforçar aqui, então, que essa palestra do Alessandro, assim como as outras palestras do ciclo, né, estarão disponíveis lá no canal do YouTube da Prograde. Então, procurem lá, assistam novamente. Também nós estamos com a lista de presença, a gente pede que vocês assinem, né? E lembrar que essa palestra, né, nós encontramos o Alessandro através do nosso banco de talentos. Então, né, quem tem interesse, quem acha que pode contribuir com a formação entre pares, né, que é o que a gente faz aqui,
assinala lá no nosso, na nossa lista de presença, né, que gostaria de contribuir, que a gente entre em contato, né, para ver uma palestra ou uma web oficina. Então, é importante também a gente participar e compartilhar, né, esse conhecimento, porque olha aí quantas palestras interessantes o ciclo já está disponibilizando e disponibilizou ao longo do ano passado também, que essa não é uma ação deste ano, né, a gente já começou com os ciclos desde o ano passado, e é tudo através do Banco de Talentos. Então, pessoal, se não temos mais perguntas, participações, nós vamos agradecer mais uma vez. Então, né, Alessandra, a tua participação aqui, né, essa tua fala que foi muito interessante, eu acho muito esclarecedora e, de novo, provocadora, né? As pessoas já, né, ali, quem participou já diz, ó, quero ir atrás, já estou pensando várias coisas, então foi muito legal, muito obrigada. E lembrar, eu acho que também para quem participou da outra palestra do Alessandro, né, sobre gestão do tempo, então a gente já está aí pensando, desenhando um curso sobre gestão do tempo, né, Alessandro, já para deixar aí um gostinho no pessoal aí, pensando com relação à outra palestra dele. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram. A Cláudia ali botou o link da presença para que assistam, né? Quem quiser assistir de novo, então, no canal do YouTube da Prograde. Muito obrigada e deixo para te fazer as considerações finais aí, Alessandro. Não, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. Como tu falou aí, eu espero que nós temos vários outros profissionais que trabalham em empreendedorismo dentro da universidade, eu não estou sozinho, então espero que mais se inscrevam aí também para termos outras capacitações, com outras visões, com outros olhares sobre o empreendedorismo. Então, acho que é muito importante que tenham essas inscrições, até porque nós temos muitas pessoas muito capacitadas, né, nessa área. E convidar, por último, se atentem aos próximos dias, vai sair a divulgação das atividades promovidas pela Gipampa, em parceria com o Sebrae, atividades nossas na Unipampa, da toda a comunidade, sobre empreendedorismo. Então, vão começar as atividades agora, em agosto, com palestras online, e depois nós vamos ter a construção de ideias, de modelos de negócio, até uma competição nos campi, chegando a uma competição regional. Então, tudo isso está sendo organizado pela área de empreendedorismo ali da Gipampa, por nós, e com o Sebrae, e se quem tiver interesse em estimular os seus alunos, eu acho que já é uma bela oportunidade, já está aí, já agosto já começa as palestras e já tem os eventos na sequência. Então, vocês vão ter essa divulgação logo em seguida e fica o convite, então. E precisando de mim, vocês têm o meu contato, estou à disposição, o que precisarem para falar sobre a temática, eu fico à disposição. Mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos a participação de todos. Lembramos que hoje à tarde nós temos outra atividade do ciclo, né? Então, o professor André Copete vai nos falar sobre o uso de trilhas interpretativas, né, para desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão paralelamente. Segunda-feira também nós temos outras duas atividades do ciclo. Nós teremos ferramentas de compartilhamento de informações para gestão e execução de projetos de pesquisa, e à tarde a fala da professora Carla Loparto sobre fundamentos teóricos e exemplos práticos para o desenvolvimento da escuta ativa na sala de aula. E na sexta-feira que vem, né, dia 23, nós teremos a presença do professor Ricardo Fragelli, da UNB, né, ele que é o criador do método 300, do método Rei da Derivada. Então, vai estar conosco sexta-feira que vem aí falando sobre a aprendizagem ativa. Então, mais uma vez, muito obrigada, Alessandro, obrigada a todos que participaram, assinem a lista de presença e até hoje à tarde para quem vai estar conosco. Muito obrigada. Agradecer os colegas da DED também que nos apoiaram aqui na transmissão da atividade. Tchau, tchau e até à tarde, pessoal. Bom resto de manhã aí. Tchau, gente. Obrigada, Alessandro. Tchau, agradeço.